Olá, comunidade da TV 247, da TVT. É uma grande alegria receber o advogado Nélio Machado, um dos maiores criminalistas do Brasil. Vamos discutir o sistema de justiça brasileiro, também falar um pouco sobre o processo político no país, que tem colocado a candidatura de um ex-juiz, Sérgio Moro, que se notabilizou pelo pretenso combate à corrupção no país. Nélio, tudo bem com você? Tudo bem, Leonardo, prazer em revê-lo e obrigado pela oportunidade de me dirigir aos seus telespectadores aí, que são realmente os mais qualificados para ouvir o que precisa ser refletido, pensado e dito nessa hora difícil que vivemos. Muito bom. Nélio, o Brasil vive uma crise institucional já há alguns anos. Passou por um processo turbulento, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, na visão de muitas pessoas, um golpe de Estado. Depois um governo turbulento também, que foi de Michel Temer, e o governo de Jair Bolsonaro. E agora a gente tem candidaturas recolocadas e a gente vê um cenário que é muito interessante, né? O ex-presidente Lula, mesmo depois de preso, liderando as pesquisas, o juiz que o prendeu se colocando como candidato e o Bolsonaro postulando aí uma reeleição, além de outros nomes que se apresentam como terceira via. Eu queria te perguntar, começar te perguntando, Nelly, como é que você vê o fato de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol terem se colocado como agentes políticos e agora disputando cargos eleitorais como presidente da República, deputado federal, enfim? Bom, em primeiro lugar, eu vejo no comportamento de ambos uma audácia desmedida, porque os dois transgrediram a lei de uma forma flagrante, de maneira frontal, e é de se perguntar se a hipótese não seria outra, de serem questionados no âmbito judiciário acerca de tudo quanto fizeram de afronta e de violação à Constituição da República, às leis do processo penal, ao direito penal, à cidadania. Evidentemente que, na minha expectativa, que não é de agora, eu fiz várias audiências com o doutor Moro e também, com menos frequência, com o doutor Dallagnol. Sempre me impressionou uma relação incomum de cumplicidade, que era explícita. Eu tive algumas altercações por força de verificar que o juiz era o encarregado principal da acusação, independentemente do que veio à tona depois pela Intercept. Eu, em 2014 para 2015, eu arguí a incompetência do juízo, que jamais o caso Petrobras poderia ser julgado no Paraná, do mesmo modo que eu sustentava a inquestionável e insuperável suspeição dele. Em 14, em 15, eu fiz um programa com o Paulo Moreira Leite, Espaço Aberto, no início de 2015, em que me foi indagado se o Supremo teria, enfim, diante de toda a repercussão, autonomia, liberdade para decidir como entender esse direito. Eu afirmei que sim, que se não houvesse um Supremo, não haveria salvação. Apenas, é claro que há uma decepção de todos nós, os que cultivam os princípios constitucionais, no fato de que o Supremo demorou tantos anos para reconhecer aquilo que era visível a olho nu. O juiz incompetente e um juiz parcial, um juiz suspeito. E isso fica escancarado aos olhos de todos na medida em que ele assume uma candidatura aventuresca, né, aventureira, melhor dizendo, à presidência da República. Como é possível alguém que não soube se comportar como magistrado ter a pretensão de ser o primeiro magistrado da nação, que é o que se considera no cargo primordial de presidente da República, que tem que ter uma capacidade de avaliação crítica, tem que saber ter um discernimento com base na razoabilidade, no equilíbrio. Ele é uma pessoa de extrema-direita que vestiu a indumentária de julgador sem ser. Ele escreveu um artigo em 2004 louvando a Operação Mãos Limpas, falando dos pretori d'assalto, os juízes que combatem o crime. O juiz não pode combater crime. E ele foi nessa toada, inclusive falando da necessidade de cumplicidade com os meios de comunicação, de vazar informação. Me recordo, por exemplo, de uma audiência que eu fiz ainda em 2014 com ele, quando alguém suscitava ou fazia uma referência ao nome de um parlamentar, ele dizia alto lá, não se pode falar em nome do parlamentar, porque ele queria preservar de qualquer maneira a competência dele. Na suspeição que eu arguí em relação a ele, num habeas corpus também que fiz ao Supremo Tribunal Federal,
eu disse que o livro de cabeceira dele era Minha Luta, do Adolf Hitler. Por quê? Porque ele não tinha nenhum compromisso com a prestação jurisdicional. O ministro Teori Zavascki, falecido, ele, julgando um habeas corpus no Supremo, ele afirma, numa passagem não muito feliz, seria medievalesco supor que se utilizassem as prisões como metodologia de apuração. Na verdade, quando a gente diz eu não diria, no fundo estamos dizendo foi medievalesco. Muitos dos que foram conduzidos à delação, à colaboração, isso se deveu ao constrangimento prisional, ao afastamento da família, à ideia de que, mal ou bem, havia a ideia de que existia um código próprio, o código do Dr. Moro, à margem da lei. O exemplo maior é o Alberto Seff, foi condenado a 100 anos, cumpriu 2 ou 3, teve restabelecido parcela de seu patrimônio. Enfim, a verdade é que essa operação ela praticou um desserviço ao país, porque, em última análise, rompeu-se o que é mais fundamental, a Constituição da República, as regras do jogo, o devido processo legal. Então, eu não posso enxergar de outra forma essa candidatura, senão uma maneira de esconder as ilicitudes praticadas quando vestia a indumentária de um magistrado, que nunca foi. No Jornal Nacional, só para concluir, no dia 15 de janeiro de 2015, quando ele, usando a prática de sucessivas prisões preventivas para evitar o êxito numa eventual concessão de um habeas corpus, eu fui entrevistado pelo Jornal Nacional e me perguntaram o que o senhor tem a dizer. A minha resposta foi: o juiz errou o concurso. Tinha que ter feito concurso para o Ministério Público, lamentavelmente é juiz. E viu-se depois, com Intercept, que, de fato, o comandante principal da Operação Lava Jato, o órgão de acusação que tinha domínio do fato, para usar a expressão que se usou na ação penal 470, era o senhor Sérgio Moro. Se a lei fosse aplicada com rigor, com essa teoria importada da Alemanha, o que se teria, responsável principal pelo descomedimento, pelo excesso, pela ilegalidade, pelo abuso de poder, Sérgio Fernando Moro. Cúmplice principal, o senhor Deltan Dallagnol, que era, na realidade, o PowerPoint. Ele fazia a sua concepção cerebrina, veiculava, a mídia aplaudia, e aquilo se tornava uma verdade plena. E quando se afirmava na mídia que o Supremo endossava, não é correto também, porque o Supremo invocava frequentemente a súmula 691, ou seja, no caso do doutor Moro, o doutor Gebran mantinha, o ministro Trisotto, que era um desembargador de Santa Catarina, ele não julgava, e o ministro Teori dizia que não cabia habeas corpus contra ato monocrático de relator. Então, quando se apregoava que as decisões eram mantidas pelos outros tribunais, não é verdade. E quando o Supremo efetivamente enfrentou a questão, seja da incompetência, seja a questão da suspeição manifesta, inescondível, insuperável, invencível, irretorquível, o que aconteceu? Reconheceram a imprestabilidade de tudo, que causou prejuízos enormes ao país. E o pior, o magistrado depois vai trabalhar numa empresa que cuidava da administração, por assim dizer, do acervo que possa ter resultado da debacle de uma das empresas, uma das empreiteiras atingidas severamente pelas medidas que foram realmente desproporcionais e pouco inteligentes, à vista, inclusive, de uma comparação com outros países que combatem práticas ilícitas, mas tentam preservar o emprego, a empresa, os negócios, a economia. Nada disso aconteceu. Sem falar naquele fundo milionário que o Ministério Público pretendia apoderar-se, nem o Ministério Público Nacional, o do Paraná. Criou-se uma república à parte e que, evidentemente, ela hoje é desacreditada por todos que tenham um mínimo de percepção e respeito aos princípios reitores de um país civilizado. Espero que a gente consiga restabelecer um bom caminho. Há ameaças, há riscos, há candidaturas que lançam discursos de ódio, e não creio que o doutor Moro seja alguém que, se não foi capaz de ser juiz e ser isento, não o será
caso tenha sucesso na sua empreitada, mas eu, como advogado, ouso dizer, pelo seu, inclusive, despreparo intelectual, ele não tem como subir essa montanha, ele não chega lá. Muito boa explanação, né? Eu te agradeço muito aí por essa aula que você deu aqui na largada dessa entrevista nossa. Mas eu quero te fazer uma outra colocação, né? Você falou da Manipulite, desse artigo que ele escreveu em 2005, até coloquei na tela enquanto você falava. Hoje, quando se faz uma leitura retrospectiva do que aconteceu na Itália, algumas pessoas dizem, olha, o objetivo era destruir o sistema político da Itália e também o seu sistema econômico. Ali, você tinha acusações de ligações de políticos com máfia, mas também passava pela questão do financiamento político de campanhas que envolvia uma empresa de petróleo lá, que era a Eni, se eu não me engano. Eu queria te pedir para dimensionar, se possível, como é que você avalia o estrago econômico causado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Bom, eu acho que isso aí tem um livro do Valfrido Ardi, O Espetáculo da Corrupção, em que ele mostra de forma circunstanciada a dimensão do prejuízo causado. O que isso representou em termos de desemprego, de perda de renda, de impossibilidade de contratar. Essas empresas, uma delas, por exemplo, eu fui até advogado, não na perspectiva de colaboração, que eu jamais fiz, entendo que esse instituto é alguma coisa absolutamente insustentável, desnecessária a adoção de delação premiada. Isso é um desserviço aos princípios básicos de uma justiça equânime, de uma justiça ética, de uma justiça que tenha preceitos de moralidade, porque desde que o mundo é mundo, esse tipo de procedimento de apontar o dedo, a gente conhece as histórias, né, de nazismo, fascismo, Petain, a turba resolveu proteger Barrabás e não Jesus Cristo. Então, o Silvério dos Reis, o herói, transformado nessa ótica, não seria o Tiradentes, o Calabar. Então, no fundo, há um desvio ético completo e uma subversão completa, independente da sua pergunta, que mira o aspecto econômico. A questão econômica, a gente sente os efeitos até hoje. O Brasil está com inflação, o Brasil está com um crescimento negativo, o Brasil vive de commodities, o país está desindustrializado, essa construção nossa tinha prestígio internacional. A Odebrecht, por exemplo, construiu em Los Angeles, em Miami, em Portugal, enfim, mundo afora, na África, e tinha excelência como as concorrentes, a Andrade Gutierrez, várias delas, e elas foram absolutamente quebradas, elas só sobram. Que interesses existem por trás disso? A história vai contar daqui a 20 anos, 30, porque ela não se faz de imediato. A história sempre é provisória, mas existem indicações, inclusive uma certa vizinhança um pouco exagerada, quer dizer, não são quilômetros que nos afastam dos Estados Unidos, para alguns personagens, por exemplo, os que eu nominei há pouco, e que foram alvo de um comentário mais direto e frontal e mais rigoroso, eles tinham uma intimidade com o Departamento de Estado, visitas a órgãos de repressão, colaborações. O Youssef, por exemplo, tinha feito uma delação anterior no caso do Banestado, não poderia fazer outra, inadimpliu a sua obrigação, ou seja, não a cumpriu. Como é que você pode dar crédito a alguém que não honrou a confiança nele depositada? O juiz Moro se deu por suspeito, por impedido, no caso do Alberto Youssef. Depois, talvez percebendo que esse episódio pudesse dar a ele galas de ressonância e projeção nacional, eu hoje ouso dizer que ele tinha um propósito desde 2004, desde o juiz novinho. Ele tinha um propósito político indisfarçável. E esse propósito era, bom, chegou o caso da minha vida. Daí eu falar da minha luta, a minha causa, a causa que é minha, que eu digo isso no habeas corpus, que o Supremo não julgou. Por despacho monocrático, o ministro Teori Zavascki entendeu que não cabia, porque era apenas uma decisão lá, liminar, negada pelo desembargador Trisotto, na condição de ministro. Não julgaram. E quase nada se julgou. E nesse interregno vinham os advogados, e aí entra uma cumplicidade a ser investigada, um dia, sei lá, as relações de advogados com o Ministério Público e com o magistrado, advogado delator, que tem que guardar sigilo, bate à porta do delatado, vira advogado do delatado, e nada acontece. Então,
houve uma simulação de justiça, houve um aplauso muito em razão de uma divulgação estrepitosa dos meios de comunicação, em especial o principal órgão da TV aberta, cujo jornal principal repetia incessantemente trechos editados de colaborações. Curiosamente, as imagens não mostravam os advogados. Os advogados merecem uma avaliação crítica também, na minha perspectiva, que o advogado deve diagnosticar o caso. E me parece que qualquer valoração sobre caso Petrobras no Paraná conduziria inexoravelmente ao reconhecimento da incompetência absoluta do juiz do Paraná. Nenhuma regra processual permitiria essa conclusão. De outra parte, a suspeição era absoluta. Então, faz-se um acordo. Quem homologa? Esse juiz. Esse juiz homologa mediante um contrato leonino, quer dizer, um contrato que você tem que aderir, um contrato de adesão, onde você desiste de habeas corpus, desiste de qualquer impugnação, aceita as limitações da defesa e, consequentemente, você não pode falar que o juiz é incompetente, não pode falar absolutamente nada. E mais, houve composições patrimoniais em cima de valores de ilicitude que era questionada. Então, paradoxalmente, talvez tenha havido uma lavagem de dinheiro em algumas delações, porque, através delas, legitimou-se parte do patrimônio daqueles que eram acusados. Não sei se a acusação procedia ou não faço juízo de valor, mas algumas pessoas tiveram sua vida resolvida e equacionada. No interessante isso que você fala, Mélio, que a delação pode ter sido um instrumento até para lavagem de dinheiro. Eu queria pegar esse ponto que você falou para fazer um parêntese aqui. Qual a avaliação que você faz do delator, né, de quem delata, e aí a gente tem que levar em conta as circunstâncias, a tortura, como você mencionou, e qual a avaliação que você faz do advogado de defesa que atua com delação? Olha, não serei generoso, não sou hipócrita, sou fiel aos meus princípios. Comecei a advogar no tempo do regime militar, meu pai, que completaria 100 anos esse ano, Lino Machado. Aprendi com ele, aprendi com Sobral Pinto, aprendi com Evaristo de Moraes, aprendi com Heleno Fragoso, aprendi com Técio Liz e Silva, aprendi com aqueles que viam na defesa um compromisso de resistência, de não aceitar tortura, de não aceitar chamada de corréu, não aceitar esse tipo de comportamento como linha de defesa. Então, acho que o advogado, ao aconselhar, sobretudo em face de um juiz que o próprio Supremo reconhece incompetente e suspeito, eu acho que todos os advogados que fizeram delação, no Paraná, pelo menos, devem fazer uma reflexão para o futuro, porque erraram de forma frontal, de forma inquestionável. Então, eu realmente não aplaudo, não conheço a cadeira delacionista nas faculdades. Esse instituto é importado numa lei de 2013, foi aplicada sem nenhum critério, de uma forma em que se permitiu recall e delator que corrobora a sua delação com outra delação. O pacote anticrime que foi concedido por Deltan, com apoio de Moro, houve emendas positivas, dizendo que a palavra do delator por si só não basta, como a própria jurisprudência já vinha caminhando nesse sentido. Alguns dizem, não, é impunidade, vamos salvar a Lava Jato. Não, vamos preservar a Constituição da República. Os países todos têm que ter um ordenamento jurídico capaz de propiciar, mediante o devido processo legal, a inocentação de quem não tenha culpa e a culpabilidade daqueles que tenham efetivamente agido à margem da lei. É assim no mundo civilizado. Na Alemanha, na própria Itália, os juízes italianos celebrados pelo Dr. Moro não eram juízes, são juízes de instrução. O juiz de instrução não julga ninguém. No Brasil, criou-se o juiz de garantias. O que aconteceu? O ministro Fux do Supremo concedeu uma liminar e o juiz de garantia não existe. Como um juiz? O nosso Código de Processo Penal é da época de Mussolini, está vigorando até hoje, é de 1940. O juiz julgar sozinho é absurdo. Nenhum país avançado do mundo permite essa forma de julgamento. O juiz que defere medida constritiva de busca e apreensão. O Eros Grau, num julgamento de que participei, você conhece o caso,
habeas corpus 95009, ele diz, olha, como é que eu vou te julgar com isenção se eu já estou convencido em 1, 2 anos de investigação que você é culpado? Eu vou deixar você falar um pouquinho, pode ser que você me convença que eu estou errado. Então, ele diz, melhor tentar a sorte nas ordalhas, na prova medieval, de meter a mão na água quente, fervendo, se não queimar inocente. Então, há um contexto disruptivo em tudo isso, e acho que os advogados... Eu tenho um trabalho escrito, não publicado ainda, advogado sem prazo, ele acaba deixando para depois e perde a oportunidade, mas que tem um título provisório que seria Coragem, Covardia e Resistência. O que isso significa? A coragem que houve dos advogados no Estado Novo, no golpe de 64, depois do AI-5, a resistência que a gente pode expressar na defesa feita em favor do ex-presidente, pelo Cristiano e pela Valesca, bem-sucedidos ao final, reconhecido por um ministro supremo solenemente, mas por que todos não ficaram nessa posição desde o início? Muitos que depois falaram contra a delação, no início fizeram, se omitiram, compactuaram. Eu não preciso dar nome de ninguém, mas se percorrerem a história e analisarem um historiador que queira olhar isso mais a fundo, vai encontrar muita gente com um discurso duplo. Você não diria, Nélio, que foi uma conversa diferente ontem? Você não diria que foi uma covardia muito bem remunerada? Porque se a delação serviu como instrumento para legitimar dinheiro, talvez até ilícito, e boa parte disso ficava com os advogados, será que não foi uma covardia rentável também, em muitos casos? Olha só, isso é de acordo com a consciência de cada um e de cada qual. Muitos doutrinadores, estudiosos, dizem que é um meio de defesa. Eu não consigo conceber como meio de defesa. A defesa é não só a eventual inocência, como também a diminuição da culpabilidade. Você, quando aquece com o seu adversário, não tem mais enfrentamento. Enfrentamento tem na luta de boxe, no jogo de basquete, no jogo de futebol, no torneio de oratória, em qualquer coisa. Quando você rompe a estrutura do processo, que pressupõe um juiz neutro, um acusador e um advogado, no fundo, o Ministério Público tem que acusar com base na lei, o advogado defender com base na lei, e o juiz supostamente tem que ter uma isenção. Na medida em que você não observa isso tudo, que é premissa mínima, elementar, de validade da prestação jurisdicional, tudo está prejudicado. E se o advogado, a palavra covardia não se aplica na medida em que o advogado de boa-fé entenda que aquele caminho deva ter sido ou fosse o mais correto. Eu divido. Existe fato, existe opinião. A minha opinião não é uma opinião divorciada do bom senso. Ela se lastreia, no meu caso particular, em 45 anos de advocacia. Naquele tempo, inclusive, de um regime de exceção, não se sentariam à mesma mesa 2 advogados em que um deles fosse um adepto de uma colaboração. Então, eu fui formado com esses valores. Eu fui formado com esses princípios, dos quais não me afasto. E tenho conhecimento, sim, de remunerações muito significativas para você, um papel que eu diria de despachante, aduaneiro, ou junto ao Detran. Porque você chegar no Ministério Público e dizer, olha, eu vim aqui para colaborar. Aliás, essa expressão colaborar com a justiça está equivocada, porque o advogado não colabora, ele é um auxiliar da justiça, como o Ministério Público é também. Na dicção do texto constitucional, artigo 133. A chapa que ganhou a eleição da Ordem em São Paulo é 133. É o artigo da Constituição que fala da advocacia como indispensável à prestação jurisdicional. Quando você se subalterniza, quando você presta vassalagem ao órgão de acusação, quando você aceita uma negociação, você não está comprando um terreno, um imóvel, não, você está tratando da sua liberdade. A liberdade é alguma coisa que não se mercadeja. E você pode perfeitamente defender princípios, devido processo legal, presunção de inocência, esgotamento da via judiciária, como o Supremo demorou, mas acabou reconhecendo, embora seja texto claríssimo na lei, o Supremo teve momentos positivos e momentos também absolutamente decepcionantes da natureza humana. Também não vai se imaginar que os poderes não erram. O Poder Judiciário tem o privilégio, e é natural, de errar por último. Mas o Supremo andou muito bem quando
ainda que tardiamente. O Rui Barbosa dizia que justiça tardinheira não é justiça, senão inqualificável injustiça. Mal ou bem, muitos ficaram presos, muitos foram submetidos a tratamento desumano, cruel, degradante, tiveram suas imagens expostas às 6 da manhã, e depois viu se o juiz não era competente, o juiz não podia ter julgado, a prova não era válida. Então, eu acho que os advogados, eu não vou entrar nessa questão de remuneração, o trabalho profissional, cada um vai agir de acordo com a sua avaliação ética, moral, mas no meu caso pessoal, e de alguns advogados que eu conheço, não aceitaram jamais seguir esse princípio. Somos minoritários, mas muitas vezes nós aplaudimos decisões da Suprema Corte e de outros tribunais contra majoritárias. Andar na conformidade do tom que se elegeu como indicado, então a gente vai ver o caldeirão do Hulk, ou as palmas do Mas tempo do... nesses momentos, né, Nélio, em que países são dominados pelo fascismo, pelo nazismo, é bom ser contra-majoritário, porque a história depois mostra quem esteve do lado certo. Eu queria te perguntar, aproveitando a sua experiência como criminalista, se você vê alguma saída para esses delatores, por exemplo. Eles podem, até para fazer um acerto de contas com a história, né? Alguns já estão no fim das suas experiências aqui nesse mundo, né? Eventualmente relatar que foram torturados, que foram submetidos a pressões desumanas e buscar um outro caminho, ou não tem mais, uma vez que eles fazem esse tipo de transação penal, né, que é uma transação, é possível destransacionar ou eles estão condenados para sempre a essa pecha do traidor? Eu não sou especialista no assunto e certamente não baterão a minha porta para tratar desse assunto. Vão procurar os que embalaram o Mateus. Quem pariu o Mateus que o embale. Agora, as lições dizem que todo mundo que seja capaz de reavaliar, se a gente olhar a história, vamos olhar o integralismo, foi um movimento criticado. Santiago Dantas foi integralista, Dom Helder Câmara foi integralista, Carlos Lacerda foi comunista. Então, as pessoas podem mudar. Eu tinha um professor, eu cito muito, que ele foi influente na minha vida e era do Ministério Público, Roberto Lira, autor do Código Penal. Ele dizia que até o pior fascínora carrega em si mesmo a centelha da sua própria redenção. Que não seja pelo caminho, enfim, dessas religiões aí que hoje tem um discurso muito distante do que seja ser cristão e altruísta, esse propósito aí pecuniário. Mas eu entendo o seguinte, claro que uma delação que foi viciada à conta de uma forma inadequada de obtenção, e a maior parte delas foi, quem estava na cadeia, um auxiliar de um ministro pergunta, é voluntária a sua colaboração? O cara é preso, quer sair. Mas a resposta foi voluntária? Não. Agora, o outro que está fora, procuram a uma advogada que batia a porta deles, e outros também. Olha, eu dou o meu jeito, eu resolvo, você não vai preso. E aí faz-se o acordo sem que tenha o rigor da prisão, mas com a ameaça, com a espada de Damocles da prisão. Então, tudo isso leva a um possível questionamento que seja uma possível revisão. Muitas dessas delações foram, melhor ficaram, os que resistiram, os que não se dobraram, porque, tendo resistido, pelo menos passaram a ter o direito ao devido processo legal, um juiz competente, um juiz isento, porque é muito pouco provável que só vá se ver à frente juízes do estilo combatentes da criminalidade, juízes com sangue na boca. Isso não pode acontecer. Nélio, eu queria te perguntar, até aproveitando isso, se você acha que esse fenômeno, Lava Jato, foi algo circunstancial na história do Brasil, ou é algo que muda já a cara do judiciário, vem para ficar? E também se você acredita, na verdade, numa reconstrução institucional. Será que Moro é um caso isolado? Será que ele mudou a maneira do judiciário de agir? Ou depois da desmoralização, né, pós-Intercept, se não... A questão, para resumir, é o seguinte, haverá outros Moros na nossa história ou não? Olha, eu diria que já houve outros Moros antes dele. O Moro não foi o primeiro. Eu já encontrei outros exemplares desse tipo de conduta. Eu não vou citar nomes, são coisas distantes no tempo, mas não é difícil localizar.
Então, e nos tribunais existem também. Se nós olharmos a composição dos tribunais estaduais, por aí afora, tribunais do país, a gente vai verificar aquela expressão do juiz com mão pesada. O Hélio Tornag, em 1922, sei lá, escreveu Relação Processual Penal e ele fala do juiz mão pesada, um ódio lhe rói as entranhas. Existem juízes assim. Existem turmas julgadoras mais severas, outras mais brandas. Muitas correções têm que ser feitas. Para começar, o Código de Processo Penal nosso é anacrônico. O juiz de garantias tem que existir de fato. Os julgamentos devem observar uma colegialidade no sentido não negativo da expressão, mas no sentido da troca de ideias, como se faz no júri. O júri brasileiro, por exemplo, são 7 decidindo, um não se comunica com o outro. No júri norte-americano, eles conversam e buscam um consenso. Mas a nossa forma de julgar é uma maneira ainda, eu não vou dizer que seja medieval, é pós-medieval, mas é do tempo do Mussolini. O Código de Processo Penal, ele tem como lastro, o Código Penal também, na sua essência de 40, o Código Rocco, o Código italiano. Isso não se modificou. Nós ficamos fazendo leis especiais, lei de organização criminosa, observando Convenção de Mérida, Convenção de Palermo, tipificando crime organizado, usando teorias alienígenas como domínio do fato, e as pessoas pressurosamente embarcam, sem nenhuma reflexão crítica, esquecendo-se que a lei tem que ser simples, todo mundo tem que entender o que a lei diz. A lei ela não pode ser destino só para os doutos, ela se aplica à coletividade. Então, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? É quase que um manual de instruções. A minha liberdade até onde vai, a questão da vacina, eu não quero me vacinar. Não se trata de querer se vacinar ou não. O que isso representa para a segurança dos outros? Então, o Estado fez, na gripe espanhola, na varíola, cria dificuldades, não pode fazer concurso público, não pode isso, não pode aquilo, porque a única forma de se enfrentar esse momento conturbado que se vive é existir a prevalência da vontade, do bom senso, da ciência, contra o obscurantismo. E essa ideia de que cada um pode fazer o que quiser pelo poder da força, eu sou o poder, eu posso mandar e desmandar. Não, não pode mandar e nem desmandar. Eu me lembro que o doutor Moro dizia, ninguém está acima da lei, nem ele. A maior prova é que ele foi, digamos assim, desmoralizado como juiz. Um juiz cuja incompetência manifesta e a sua suspeição inescondível é proclamada por um Supremo Tribunal Federal, ele tinha que sair de fininho. Não, vai ser advogado, sei lá, consultor nessa empresa de auditoria, depois é candidato a presidente da República por um tal Podemos. Eu acho que não podemos. Não é possível que este personagem tenha a ousadia de achar que possa contar com a confiança da população brasileira para ocupar o cargo máximo da República. E que o outro também, o PowerPoint, tem um que foi afastado já, porque, enfim, não me lembro o nome, não importa. Nós precisamos colocar, a própria advocacia tem que se reencontrar. A advocacia tem que ter restabelecido seus princípios de resistência. Tem que olhar o Sobral Pinto, tem que olhar o Rui Barbosa, tem que olhar o Heleno Fragoso, tem que olhar o Evaristo de Moraes, tem que olhar esses que são baluartes dos princípios reitores, e vamos esquecer esses que acham que o papel do advogado é a pecúnia à conta do colaboracionismo. Isso não é defender o cidadão, não é prestigiar a Constituição. É muito interessante você usar a palavra colaboracionismo, né? E aí você falou, você também citou Petan no começo da entrevista, né? Imagina o seguinte, quer dizer, colocar o advogado como colaborador de nazistas sendo remunerado por isso, quer dizer, então é uma situação bastante inglória. Mas, Nélio, rapidamente você falou sobre vacinas, a questão de direito individual e o direito da sociedade. Como esse é um tema que também gera muita polêmica, muita discussão, pelo que eu entendi, você é a favor, então, de que o Estado imponha restrições aos não vacinados. E aí eu queria te perguntar, isso, na verdade, tem um nome que é o passaporte vacinal. Você é favorável ao passaporte vacinal e também à vacinação obrigatória, ou você é contra a vacinação obrigatória e avalia que as pessoas têm que ser induzidas à vacinação pelos mecanismos coercitivos do Estado?
existe um ponto de equilíbrio. No meu modo de ver, o que se pode fazer é estabelecer restrições em relação àqueles que não se vacinem. A questão do passaporte vacinal é uma matéria que eu não tenho domínio maior, mas eu entendo que não se pode entrar numa casa de espetáculos, no estádio de futebol, no tribunal. Quando eu vou ao tribunal, eu tenho que mostrar que eu estou com a minha vacina em dia. Então, a vida dessas pessoas tem que se tornar inviável, como o Macron quer fazer lá na Comunidade Europeia, como outros países estão fazendo, como os Estados Unidos terão que fazer também, porque a quantidade de pessoas vacinadas nos Estados Unidos é baixa em relação às facilidades que eles têm de poder econômico. E agora, essa Omicron lá, 1,5 milhão de pessoas ontem foram, pelo que eu li, foram contaminadas. Então, eu não vejo o caminho. E o Brasil, paradoxalmente, embora tenha muito negacionista, nós temos um percentual de pessoas vacinadas, inclusive já com a segunda dose, um número expressivo, superou os Estados Unidos e a outros países que são mais avançados do ponto de vista cultural. Vive-se um momento ainda de certo radicalismo, né? O que o Trump fez de mal, o que o presidente atual também compromete a convivência pacífica entre as pessoas. Agora mesmo, esse episódio de Anvisa, ele distrata, ele ofende, ele agride, e há quem goste disso. É inimaginável. Uma pessoa que, inclusive, tem uma dificuldade cognitiva, ele agride o vernáculo. Nesse ponto, o Moro também tem dificuldade de fazer uma concordância correta. Ele erra frequentemente. Dizem que ele está fazendo até um curso aí de fonoaudiólogo para melhorar um pouco a forma dele falar. Eu acho que não tem jeito, não. Mas, de qualquer maneira, e não é esse critério que elege. O presidente iletrado, mau soldado o tempo todo, mau parlamentar, péssimo presidente, ainda almeja ser reeleito. E o pior é que, se nós não estivermos atentos, eu não sou filiado a nenhum partido político, nunca fui, mas é evidente que tenho a minha formação, eu sou um defensor de princípios, defensor do devido processo legal, defender sempre os direitos do cidadão contra o poder opressivo do Estado. Mas daí não se infere que eu entenda que o cidadão possa opor a sua vontade pessoal. O jogador de basquete lá nos Estados Unidos, não vou me vacinar, também não vai jogar. Não vai jogar. Então, a maneira correta, porque é muito difícil imaginar uma forma coercitiva, mano-militar, de obrigar alguém a se vacinar. O que pode se estabelecer é sanção do ponto de vista de vida em sociedade para aqueles que adotem esse tipo de postura, que isso é intolerável. Tem uma província do Canadá, que é o Quebec, que está, inclusive, decidindo tributar, na verdade, os não vacinados, porque a avaliação de que eles impõem mais custos à sociedade. Mas, Nélio, vamos voltar ao nosso tema aqui, porque tem esse candidato que a gente mencionou, que, como você coloca, né, é uma ousadia, depois de suspeito se apresentar como candidato. Ele propõe uma reforma do Poder Judiciário. Como é que você avalia essa proposta de reforma do Judiciário? Diz ele que é para reduzir custos, dar velocidade, retomar a prisão em segunda instância. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, vindo de quem vem, eu ressuscitaria o Stanislau Ponte Preta, o FEBEAPA, Festival de Besteira que assola o país. Uma reforma judiciária concebida pela mente, digamos assim, persecutória e equivocada desse ex-magistrado é um horror. É alguma coisa. Tem aquele livro que a gente fala, não li e não gostei. Essa proposta de reforma eu não lerei e não gostarei, porque é uma premissa, uma preliminar prejudicial. Não posso conceber que um juiz que seja cúmplice do Ministério Público, que tenha interceptado conversa de presidente com ex-presidente e que pede desculpas, e que também no governo, quando vem à tona alguma coisa correspondente àquilo que ele já criticou, não, pediu perdão, está tudo bem, e que depois da eleição bate à porta do presidente da República e aceita um cargo, depois lá arranja uma questiúncula, isso, aquilo, ali nenhum dos dois tem razão, a verdade é essa, nem quem convidou, nem quem foi convidado. Agora, a reforma do judiciário feita pelo doutor Moro, li no jornal, tive o desprazer de ver uma pessoa que eu respeito, que está ouvindo Joaquim Falcão a esse respeito,
Joaquim Falcão não está num momento feliz. Eu gosto muito dele, tenho apreço pessoal, mas concebeu um programa de reforma judiciária, inclusive em que ele começa violando cláusula pétrea da Constituição. Ele colocou isso na sentença que condenou o ex-presidente, elogiou recursos destinados à Polícia Federal, no entanto, teria se abstido de influenciar, mediante uma medida legislativa qualquer, iniciativa do Executivo, a imediata prisão. Olha, a imediata prisão, se ocorresse, as consequências perversas em relação ao próprio candidato, ou suposto candidato Moro, ele seria culpado por botar muita gente no cárcere que lá não deveria ter estado. Prisão provisória é uma excepcionalidade. Eu acho que, provavelmente, como jamais advogou, que é outro problema também, na Inglaterra, por exemplo, são os juízes, os barristers, os advogados mais consagrados, com mais de 40 anos. Esse rapaz, com 20 e poucos anos, como o doutor Deltan, é uma coisa, começou a vida fazendo concurso, sem vivência, sem experiência, e senta numa cadeira mais alta, tem todo aquela entourage. As audiências feitas no Paraná, à exceção, talvez, daquelas atinentes ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula, elas eram a portas fechadas. O que se via no Jornal Nacional era a edição que convinha. Eu censurei duramente o juiz numa audiência, à conta da sua inclinação. Ele era pró-acusação, visivelmente, indeferindo qualquer indagação da defesa, e por uma descautela qualquer, aquilo vazou, está no YouTube, tem milhares de acessos, em que eu disse: olha, Vossa Excelência tem que ter paciência com a defesa. Aí ele disse: não, o senhor está fazendo isso aqui uma tribuna? Eu falei: não, estou defendendo o direito de defesa, que Vossa Excelência não tem paciência. Não tem. Ele tinha horror da defesa. É uma coisa claríssima. Mas no tempo do regime militar, as audiências eram públicas. Nenhuma audiência era feita a portas fechadas. E a imprensa, que tanto o aplaudia, não entrava nas salas de audiência. Então, é uma situação de anomia. Como é que se pode transformar o que é absolutamente inusitado, incomum, insustentável, que violenta a Constituição, a lei processual penal, as garantias do réu, o direito de defesa, e os advogados aceitando colaboração e batendo... Eu entrei no gabinete desse magistrado uma única vez na minha vida, porque ele é uma pessoa para se conversar à luz do sol. Não é possível conversar com um juiz inclinado, porque há uma premissa de não confiança que decorre do fato de que ele tinha lado. Tinha lado, viu-se que ele tinha lado e continua tendo lado. E não mudou o discurso é o mesmo. Até porque, se tiver que falar sobre outros assuntos, terá enorme dificuldade. Assessor não resolve tudo, não. E tem que ter uma capacidade de apreensão, que ele não aprendeu a Constituição, não aprendeu o Código de Processo Penal, não aprendeu o Código Penal, especialista em lavagem, isso não é nada. É uma visão míope, uma visão equivocada da realidade. Eu acho até que eu estou gastando muito tempo com uma carta fora do baralho. Não, mas é importante... Eu considero, doutor Moro, uma carta fora do baralho jurídico, uma carta fora do baralho institucional, e acho que é uma candidatura simbólica, muito mais para preservar uma imagem daqueles que o aplaudiam, não que isso tenha consistência para ir adiante. Mas mesmo que seja uma carta fora do baralho, também no campo da política, Nélio, tem uma importância para a história do Brasil, porque realmente existe um Brasil antes e depois desse processo. O Brasil antes tinha uma perspectiva de desenvolvimento que é totalmente diferente da perspectiva atual. O Brasil tinha uma condição econômica muito diferente da que existe hoje, né? É óbvio que o Brasil pode se reencontrar, pode voltar a crescer, enfim. A história ela está sendo construída a cada momento. Mas, por ter sido um personagem central, eu acho que ele merece ser discutido. E aí eu quero te trazer um outro ponto, que é essa investigação do Tribunal de Contas da União sobre o seu patrimônio e esse contrato com essa Alvarez e Marçal. Ele fala o seguinte: olha, não, tem uma cláusula no contrato que diz que eu não poderia me envolver com conflitos de interesse. Mas será que o conflito de interesse já não estava dado pelo que ele fez antes de ser contratado? E aí o Tribunal de Contas da União recorre a essa ideia da porta giratória. Queria até te pedir para explicar para o público esse conceito, né? O que é esse revolving door que eles falam tanto nos Estados Unidos, já que o Moro quis importar para o Brasil o modelo judicial dos Estados Unidos.
Como é que é essa coisa da porta giratória e se ela por si só já estabelece o conflito de interesse? Bom, no meu modo de ver, já estabelece sim. Nos Estados Unidos é comum, eu vejo advogados de defesa, tenho até experiência profissional, um advogado de defesa, num caso que a gente cuida fora do país, em que o advogado foi do Ministério Público, foi da acusação. Isso se vê muito frequentemente. A porta giratória nós vemos também no Brasil no mercado financeiro. Pessoas que estavam no Banco Central vão para instituições financeiras, depois voltam para o mercado, como também hoje se permite que o juiz, deixando de ser magistrado, já no dia seguinte, possa advogar. Eu vejo isso com reservas. Passaram a dizer que não, só não pode advogar no seu tribunal onde estava atuando. Então, o ministro do Supremo não pode atuar no Supremo, mas pode atuar no STJ, pode atuar em primeira instância. Eu acho que isso não é razoável. Eu teria que ter uma quarentena significativa, algo em torno de 3 anos, no mínimo, para que isso fosse viabilizado. A porta giratória, no caso específico do juiz, é alguma coisa completamente insustentável. Ele foi trabalhar na empresa responsável por atuar na recuperação, enfim, judicial de uma das mais atingidas pela sua atuação como magistrado. Do mesmo modo que o advogado de delator não pode ser advogado delatado, é crime, artigo 355 do Código Penal, tergiversação ou patrocínio infiel. No fundo, mal comparando, não cabe essa tipicidade com exatidão, mas é uma espécie de tergiversação. Eu estava do lado de cá, vou para o lado de lá. Eu aqui criei fama e nela me deitei, e agora eu vou ter as consequências das informações que tive. Vou trabalhar num outro campo. Eu tenho um cacife, porque o cargo dele levou a uma multiplicidade de dados que as pessoas comuns não têm. E lá não ficou. Desconheço as razões. Ninguém sabe a remuneração. Ninguém sabe. E, no caso de um personagem que pretende um cargo público mediante um processo eleitoral, essas coisas têm que ser escrutinadas, palavra que ele gostava de dizer, escrutinadas, devassadas, explicitadas, publicizadas, divulgadas. Não pode haver segredo em relação a isso. O ministro Celso de Mello dizia isso, citando o Norberto Bobbio, na democracia, o poder não se esconde, não se oculta, não pode ficar impenetrável. A gente está vivendo hoje verba secreta, emenda sigilosa. Quer dizer, tudo que a Constituição Cidadã concebeu, em termos de ideário, traidor da Constituição é traidor da pátria, muitos traidores da pátria aí estão sendo festejados. Traidores da pátria, os que não respeitam a Constituição são traidores da pátria. Não reconhecer a presunção de inocência é traição à pátria, porque existe o mecanismo da prisão preventiva para casos em que ela seja necessária. Não é possível a gente viver com 40% de presos provisórios. É a situação prisional do Brasil. É inadmissível. Isso não pode passar pelo bom senso de ninguém. Então, olha, eu não sei. De vez em quando, todos nós somos acometidos de um quadro um tanto depressivo. Depressão no sentido de racionalidade. Mas a gente tem que acreditar. O que é utopia? Aquela história do Galeano, é um lugar comum. É um passo adiante, a gente não vai atingir nunca. Mas o sonho não pode acabar. Eu estou nessa história da advocacia já há muitos anos e não transigi e não mudei. Errei? Pode ser. Pode ser. Aos olhos dos modernos. Os modernos acham bonito o direito norte-americano. Eu acho que é desastroso. Um direito no qual o que vale é a eficiência de você confessar a sua culpa, tendo-a ou não. É um comércio, né? Na verdade, não é um direito, é um comércio. É um comércio. Nós estamos seguindo um modelo que não é o nosso. É outro tipo de sociedade, outro tipo de visão de mundo. A população carcerária americana é absurda, mas a nossa também é. Se a gente olhar de 1990 até hoje, e a criminalidade violenta não diminuiu, a desigualdade continua muito marcante, eu não vejo grandes preocupações em relação a uma política social. Nós temos que ter uma perspectiva do John Maynard Keynes, teoria do pleno emprego, acabar com essa ideia a economia se resolve e o teto para cá e o teto para lá.
talvez, não sei se é o caso de botar advogado na economia, mas não sei se economista faz bem a economia, porque eles Não teorizam muito. faz. O teto, o Copom, acho que é Copom, né, 2%, aí é para gerar Mas, Nélio, recursos, deixa eu para só não ter perder um baixa ponto. inflação. Quer dizer, eu não consigo entender esse mundo. Só consigo entender quando batem aqui a porta, eu tenho que defendê-los e tenho que entender aqueles mecanismos sofisticados do mercado. Claro, mas Mas, quando você falou, Nélio, olha, que quem trai a Constituição é um traidor da pátria, e você se referia claramente ao ex-juiz Moro, e é o Luiz, você, não, Ulisses Guimarães, no discurso, claro, quando a Constituição passa a valer, ele termina o discurso dizendo isso. claro, mas você diria que ele também é duplamente traidor por ter servido a interesses internacionais nesse aspecto? E Olha aí só, aproveito para emendar, só para pegar um ponto, Nélio, se você avalia que o Brasil está protegido contra futuras intervenções e o que deve fazer para se proteger? não, a gente não está protegido de forma nenhuma. Se a gente pensar, o que aconteceu em 64? Lincoln Gordon, tem conversas de Lyndon Johnson, tem conversas sobre tudo que aconteceu aqui. Criou-se uma situação que não correspondia à verdade e fez-se uma quartelada. Não houve resistência. O João Goulart não quis resistir, porque avaliou dessa forma, o Brizola pensava de outra maneira e tal, mas nós não estamos imunes à geopolítica. Se a gente olhar a Rússia está lá, com o problema do Cazaquistão, o problema com a Ucrânia. Os Estados Unidos têm os seus interesses também, tentam sensibilizar. Então, o Brasil, a América do Norte, acha que a América pertence a ela. Então, evidentemente, que eles não olham com agrado qualquer posição que não seja de subserviência. A política nossa, na medida em que ela. Olha, não precisa falar do governo Lula, não, vamos falar do governo Geisel. O governo Geisel inclinou-se muito por uma relação com a Europa, com a Alemanha, e desagradou. E, evidentemente, que isso não inibe. Houve a visita da mulher do Carter, e o Geisel foi insensível àquele problema que existia no governo dele, evidente. Quem afirmava que a tortura existia à revelia dos escalões superiores, isso é uma mera retórica. Aquilo era uma política do Estado na época. Isso fazia parte da repressão, obter informação depressa para prender logo os outros, e assim foram várias organizações dizimadas. Não vejo como se possa desconsiderar a influência norte-americana no futuro, e com relação à palavra traidor, eu não preciso adjetivar. Eu posso me limitar à palavra do Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O juiz que não é isento, ele trai a causa da justiça. Ele desatende ao seu compromisso fundamental. Ser justo é dar a cada um o que é seu. E como alguém pode ser justo servindo a um senhor que não faz parte sequer do processo? E são ligações aí que são difíceis de serem comprovadas, são intuídas, são percebidas, são notadas, mas nem tudo se consegue provar. E esse ônus de prova é complicado de se fazer. Mas, de qualquer forma, não se pode afirmar que, diante do contexto dos múltiplos interesses que existem por aí afora, que não haja interesse dos americanos, seja no processo sucessório. Os Estados Unidos de Biden é um, de Trump é outro. Eles não ficam Mas, de por braços exemplo, cruzados. já há quem fale, viu, Nélio, depois dessa Lava Jato que dizimou a construção no Brasil, que esteja sendo preparada uma Lava Jato, usando esse nome, né? Contra o agronegócio, contra outros setores competitivos da economia brasileira. Né? Há muita pressão, por exemplo, para expulsar, por exemplo, a JBS dos Estados Unidos. Estou dando um exemplo aqui pontual, mas a competição internacional, a competição entre as empresas, entre os estados, vai usar cada vez mais esses instrumentos legais. Né? Então, acho que esse talvez seja um alerta importante aí para a gente deixar. Estamos chegando ao final aqui da entrevista, eu te passo para fazer uma palavra final aqui Olha para só, o nosso o que eu público. posso dizer, Leonardo, é o seguinte: é que eu te conheço há muito tempo, tenho muita admiração pelo jornalismo que você faz, que é um jornalismo independente, um jornalismo corajoso, não adaptável às circunstâncias do momento, aos interesses menores. E quando você me chama, nós já nos encontramos em outras causas, de outra natureza, você cobrindo e sabendo, enfim, de tudo que estava se passando. Eu posso afirmar que
seja a TVT, seja a TV 247, vocês prestam um serviço relevantíssimo, fundamental. E volta e meia eu estou buscando matérias. Ainda há 2 dias atrás eu acabei não vendo por falta de tempo, não sei se era vacinação infantil ou não, às vezes a gente não tem tempo, mas é um trabalho muito meritório, muito importante, e você vai contar sempre com a minha colaboração, absolutamente leal e franca. Eu digo o que penso, jamais deixei de dizer o que penso e nunca vou deixar de fazê-lo, ainda que isso me custe algum dissabor ou eventual aborrecimento. Mas eu não quero ficar zangado comigo, eu prefiro ficar em paz com a minha consciência. É assim que eu caminho. É isso aí. Entrevistamos, então, um dos maiores advogados do Brasil, Nélio Machado, grande criminalista. E até a próxima oportunidade. É sempre um grande prazer falar com você também, Nélio. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Leonardo. Grande abraço. Abração.